Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, se dedicando aos estudos. Pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as suas devidas anotações. Turma, sempre que for possível, faça o print da tela. E aí você vai passar essas informações, tabelas, figuras, gráficos, reações. Você vai passar essas informações para o seu caderno e aí você vai continuar os seus estudos. Tudo bem? Vamos começar? Bom, nós vamos iniciar a aula de hoje, né? É uma introdução ao conceito de isomeria química. Então, isomeria é um tópico lá do terceiro ano, né? Terceiro ano do ensino médio, terceirão, onde a gente vai trabalhar. Vamos aprender que com uma mesma fórmula molecular são possíveis diferentes estruturas. Então, isso é isomeria. Turma, é um tópico, é um conteúdo que cai muito nos vestibulares, né? O vestibular da UEMA, no Enem. Então, vamos ter sempre uma questão envolvida com relação à isomeria química. Tudo bem? Então, acompanhe, por favor. Então, essa aula é uma aula que a gente vai apresentar o conceito de isomeria. Então, mas antes de partirmos para a química, olha só. Um dos jogos linguísticos mais antigos é a dos anagramas, que consiste em usar as mesmas letras de uma palavra ou frase para formar outra palavra ou frase. Então, eu trouxe aqui essas 4 letras. Letra A, M, O, R, né? Essas 4 letrinhas. Essas 4 letras permitem 24 combinações. E aí, combinação também é um outro assunto lá da matemática, né? Então, você está vendo química, português, matemática. Show de bola. Então, são possíveis 24 combinações. Algumas com sentido. A palavra Roma, né? A palavra amor, a palavra ramo, a palavra mora. Então, são algumas combinações que fazem sentido dessas letras. Outras não fazem sentido. O-A-R-M, não sei o que significa. Ou então, M-R-A-O, também não sei o que significa. Mas o que eu quero deixar para vocês é que, com essas 4 letras, são possíveis 24 combinações. Então, esse fenômeno, né, também ocorre na química orgânica. Ou seja, com uma mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios, são possíveis diversas substâncias diferentes, diversos compostos orgânicos diferentes. Show? Então, aqui, trazendo para a química orgânica. Aqui nós temos a estrutura, né, essa primeira figura aqui, seria a estrutura do etano, o C2H6, certo? C2H6. Ou seja, são 2 carbonos e 6 hidrogênios. Então, essa combinação, esses átomos, 2 carbonos e 6 hidrogênios, então eu só consigo montar a estrutura do etano. Agora, olha só. Se eu trocar 2 desses hidrogênios, são 6, vou trocar 2 hidrogênios por 2 átomos de cloro, são essas bolinhas verdes, tá? Por 2 átomos de cloro. Eu posso obter a figura 1, o 1,1 de cloroetano, né? Os 2 cloros no mesmo carbono, 1,1 de cloroetano. Também eu posso colocar um átomo de cloro em cada carbono. Então, eu vou ter um 1,2 de cloroetano. Turma, com os mesmos átomos, 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 cloros, conseguimos montar 2 estruturas, 2 compostos diferentes. Turma, isso é isomeria. Então, os 2 compostos diferentes, composto 1 e composto 2,
eles possuem os mesmos átomos, os mesmos tipos e a mesma quantidade, né? Mas apresentam estruturas diferentes. Então, nós temos a mesma quantidade de átomos, os mesmos tipos de átomos, só que eles estão dispostos de forma diferente. Turma, isso é isomeria. Então, isomeria é um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que vão apresentar a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. A mesma fórmula molecular. E o que é a fórmula molecular? É a fórmula que vai indicar quantos e quais átomos nós temos na estrutura. E a fórmula estrutural é como que esses átomos estão arranjados, estão combinados. Então, a mesma fórmula molecular gerando estruturas diferentes. Como exemplo, eu tenho o etanol, né, o álcool etanol, com a sua fórmula molecular C2H6O. Por exemplo, o etanol ele tem ponto de ebulição, temperatura de ebulição de 78,5 graus Celsius. Com esses mesmos átomos, 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio, turma, eu consigo montar a estrutura do metox-metano. Qual é a função agora? Éter. Então, agora nós temos o éter, o metox-etano. Metox-metano. Qual é a temperatura de ebulição do metox-metano? Menos 23,6 graus Celsius. Então, isso prova que são estruturas totalmente diferentes. No entanto, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Vamos continuar. Isômeros são compostos de mesma fórmula molecular que apresentam propriedades diferentes devido a fórmulas estruturais diferentes. A palavra isômero vem do grego isos, igual, mais mero, parte, igual, parte, parte, igual. Então, os isômeros, vamos lá, eu falei do etanol e metox-metano. São estruturas diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, eles são isômeros. Então, os isômeros são aqueles compostos que vão apresentar o caso da isomeria, o fenômeno da isomeria. Bom, com a fórmula C5H12, turma, ou seja, 5 carbonos e 12 hidrogênios, nós montamos aqui para vocês 3 estruturas diferentes. Eu posso trocar esse termo estruturas diferentes por isômeros, ou seja, montamos para vocês 3 isômeros diferentes, com 5 carbonos e 12 hidrogênios. Nós temos como primeiro composto o pentano, né? Essa primeira estrutura, né? Essa estrutura linear é o pentano. A estrutura aqui da direita, nós temos uma ramificação, seria o 2-metilbutano, 2-metilbutano. E essa terceira estrutura tem 2 ramificações, seria o dimetilpropano. Todos eles apresentam 5 carbonos e 12 hidrogênios, né? Mas estruturas diferentes. Olha só, como informação, se tivermos 10 carbonos e 22 hidrogênios, né, a fórmula C10H22, são possíveis 75 isômeros, 75 estruturas diferentes. É muito, mas olha só, com 20 carbonos e 42 hidrogênios, são possíveis 366.319 isômeros. Então, não me peça para montar para vocês, porque vai dar muito trabalho. 366 mil, mais 366 mil isômeros. Agora, se formos para 40 carbonos, 82 hidrogênios, olha só o número gigantesco de isômeros. Observe na tela o número gigantesco de isômeros, certo? Então, a isomeria é um fenômeno, em especial na química orgânica, que vai ocorrer muito, né? Muito frequente a presença de isômeros, ou seja, uma mesma estrutura
poder gerar outras combinações possíveis, né? Outros isômeros possíveis. Em especial na indústria farmacêutica, essa situação ela é peculiar, é uma situação também que gera certos problemas, certas dificuldades, porque de um total enorme de isômeros, muitas vezes pouquíssimos vão apresentar aquela atividade farmacológica, aquela atividade biológica que a indústria, que a ciência está querendo. Então você tem que estudar diversas estruturas dentre aqueles isômeros para identificar aquele ou aqueles que vão apresentar aquela atividade biológica desejada, certo? Por quê? Porque com aquela mesma quantidade de átomos são possíveis diversas estruturas diferentes. Bom, a isomeria em especial, ela iniciou a ideia moderna de química orgânica. O próprio nascimento da química orgânica ocorreu por meio da isomeria, pois a síntese de Wöhler, é uma reação de isomerização. Só trazer isso rapidinho para vocês, só uma informação rapidinho. O que acontece? Até um certo tempo atrás, o que era a química orgânica? Era a química que estudava os compostos retirados de organismos vivos. Por quê? Porque se acreditava na teoria chamada teoria da força vital. Ou seja, existia uma força superior que produzia, que gerava os seres vivos. Então, aquelas substâncias que eram extraídas dos seres vivos, por exemplo, o etanol, que é obtido a partir da cana-de-açúcar, que é uma planta, portanto, é um ser vivo. Então, os químicos não poderiam produzir isso em laboratório. Não poderia. Por quê? Porque aquela substância ela vem de um ser vivo. Então, só se poderia extrair, mas não produzir. E aquelas substâncias que eram obtidas a partir de seres não vivos iriam pertencer à química inorgânica. Certo? Por exemplo, o cloreto de sódio. A principal fonte do cloreto de sódio, o sal de cozinha, é a água do mar. Então, é uma substância inorgânica. Certo? Mas o Wöhler, ele acidentalmente, mas ele conseguiu produzir a ureia a partir do cianato de amônio. O cianato de amônio ele é um sal, portanto, uma substância inorgânica. E por aquecimento, em presença de água, por aquecimento, ele obteve a ureia. Qual é a fonte inicial da ureia? Vem da urina. Então, a ureia era classificada como uma substância orgânica. Como o Wöhler ele conseguiu fazer essa reação, uma substância inorgânica se transformar numa substância orgânica, então o conceito de química orgânica teve que mudar. Então hoje, o que é a química orgânica? É a química que estuda os compostos do carbono. Com raríssimas exceções, se a substância apresentar carbono, ele vai ser classificado como uma substância orgânica, certo? Então, a própria isomeria tem uma importância tal que mudou o conceito da química orgânica. Bom, a isomeria ela se divide em isomeria plana ou constitucional, plana ou constitucional, e isomeria espacial ou estereoisomeria. Então, a isomeria pode ser isomeria plana e isomeria espacial. Turma, olha só, você está aí com o seu caderno. Então, você está escrevendo uma estrutura, o CH4, o metano. Essa estrutura que você escreveu no seu caderno, você escreveu no plano do seu caderno, só em uma dimensão. Só em uma dimensão. Então, quando a gente consegue diferenciar os compostos olhando apenas essa única dimensão, estamos falando da isomeria plana. Agora, se usando essa única dimensão, esse plano do caderno, por exemplo,
a gente não consegue diferenciar uma substância da outra. Então, nós vamos ter que recorrer, por exemplo, aos ângulos de ligações. Por exemplo, se o carbono for tetraédrico, né, ou seja, se ele tiver 4 ligações simples, né, nós temos ali um tetraedro, o ângulo de 109 graus e 28 minutos. Se tivermos a presença de carbono com ligação dupla, então já sabemos que ele é trigonal plano. Então nós temos um ângulo de 120 graus, né, forma uma espécie de triângulo. Se tivermos uma ligação tripla ou duas ligações duplas para o mesmo carbono, então esse carbono ele é linear. O ângulo é de 180 graus. Então, toda vez que a gente precisar recorrer a esses ângulos de ligações, nós vamos estar fazendo uma estrutura tridimensional, ou então espacial. E aí é o caso da isomeria espacial. Então, a isomeria pode ser isomeria plana, quando as fórmulas planas é o suficiente para diferenciarmos um isômero do outro. Se não for suficiente, vamos ter que trabalhar com as fórmulas espaciais. E aí nós vamos ter a isomeria espacial. Vamos trabalhar cada uma delas detalhadamente, ok? Bom, agora vamos trabalhar algumas questões. Escreva as fórmulas estruturais dos fenóis que possuem a fórmula molecular C7H8O, ou seja, 7 carbonos, 8 hidrogênios e um átomo de oxigênio. Bom, ele falou em fenóis. O fenol ele vai apresentar um anel aromático, um anel benzênico, ok? Observe aqui na tela. É esse hexágono com a circunferência no meio, mais o grupo hidroxila, grupo OH. Então, grupo OH ligado ao anel aromático, fenol. O anel aromático é um hexágono. Cada vértice é um carbono, então nós temos 6 carbonos. Só que a estrutura fala de C7, então um carbono a mais. Turma, esse carbono a mais é o grupo CH3, o grupo metil, certo? Então, na verdade, nós temos um anel aromático, um grupo hidroxila, o grupo OH, mais o grupo CH3, o grupo metil. Então, quantas estruturas são possíveis? São possíveis 3, observe na tela. A primeira estrutura, o 2-metil hidroxibenzeno, ou 2-metilfenol. A segunda estrutura, o 3-metil hidroxibenzeno, ou 3-metilfenol. E a terceira estrutura, o 4-metil hidroxibenzeno, ou 4-metilfenol. Então, com essa fórmula C7H8O, são possíveis 3 estruturas diferentes. Bom, mais uma questão. Escreva as fórmulas estruturais dos isômeros planos de fórmula C6H14, Turma, C6H14, estamos falando de um hidrocarboneto, certo? O que são os hidrocarbonetos? São os compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio, ok? Só que 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, essa fórmula ela pertence à subclasse dos alcanos, né? Olha o que eu coloquei. Os alcanos obedecem à fórmula CnH2n mais 2. Ou seja, eles vão ter o dobro de hidrogênios mais 2 em relação aos carbonos. Então, aqui a questão nos fala para montar estruturas de alcanos que possuem 6 carbonos. Então, primeira estrutura, nós temos o hexano, ok? Segunda estrutura, o 2-metilpentano. Terceira estrutura, o 3-metilpentano. Eu apenas desloquei a posição do grupo metil. 2-metilpentano, 3-metilpentano. Então, houve um deslocamento na posição do grupo metil. Quarta estrutura, agora eu vou montar 2 hidroxilas. É o 2,3 dimetilbutano. 2,3 dimetilbutano. Quinta e última estrutura é o 2,2 dimetilbutano. Também apenas desloquei os carbonos, os grupos metil, desculpa. Eu apenas desloquei os grupos metil. Mudei de posição. Tá certo? Turma, então essa é a introdução à isomeria. Então vamos relembrar. Isomeria
é quando nós temos substâncias diferentes que vão apresentar a mesma fórmula molecular, certo? Esses compostos diferentes nós vamos chamar de isômeros. Então, isômeros são aqueles compostos que vão apresentar casos de isomeria. E a isomeria pode ser isomeria plana e isomeria espacial. Vamos estudar cada uma delas. Turma, muito obrigado e até a próxima.